Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula feita específica para você que está começando ergonomia, que quer entender um pouquinho sobre ergonomia e começar a navegar nesse grande oceano azul. A gente está fazendo aqui uma série de aulas básicas para que você tenha as primeiras noções sobre ergonomia e assim você possa começar nesse caminho. Você que já conhece um pouco, para poder aprofundar um pouquinho alguns temas. E você que está começando aqui tem uma aula, uma playlist desde o básico e a gente vai trazendo aqui bastante informações para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A gente não tem como separar exatamente isso dentro de uma análise ergonômica do trabalho, ou de uma avaliação ergonômica preliminar, ou dentro mesmo de um projeto. Mas aqui, didaticamente, eu vou separando um pouquinho para a gente entender um pouco os caminhos que cada segmento desse acaba seguindo, embora nas nossas análises nós devemos abordar todos dentro de uma mesma análise ergonômica, se a gente estiver pensando nessa análise, ou dentro da avaliação de um projeto, algo um pouco mais específico para determinadas empresas, a gente deve sempre pensar nesses três tópicos, essas três grandes linhas aí de trabalho. Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar primeiramente da ergonomia na questão física. Então, eu trouxe aqui que a ergonomia física, ela estuda os aspectos físicos da relação entre o homem e o ambiente. É a ergonomia que envolve a fisiologia, a anatomia, a biomecânica responsável, então, por analisar como a atuação profissional do ser humano interfere no funcionamento da sua musculatura, das suas articulações, a sua postura nos seus movimentos. Então, aqui nós estamos falando de uma ergonomia que tem a ver, então, com a questão realmente física, a questão fisiológica desse trabalhador. Então, a gente vai entender um pouquinho, nós chamamos isso de biomecânica, e a gente vai entender um pouquinho o que é essa biomecânica, tá? De uma maneira um pouco mais tranquila. Numa próxima aula, na sequência, eu vou trazer alguns aspectos do sistema musculoesquelético, depois vou trazer para vocês a nomenclatura dos movimentos, para que você que está começando nessa área possa, aos poucos, ir se desenvolvendo aí, tá? É claro que, como eu já comentei aqui, eu estou trazendo um conteúdo bem básico, realmente para quem está começando. Tá? Os nossos cursos de formação, eles têm um aprofundamento muito maior em cada um desses pontos, tá? Então aqui, realmente, a gente está falando de temas, uma profundidade um pouco menor, para quem não conhece, começar a entender um pouquinho, começar a se interessar pela temática. Então vamos lá. Quando nós falamos da ergonomia física, nós vamos dividir ela em três grandes partes: a biomecânica, a fisiologia e a antropometria. Então são três situações, três grandes áreas dentro da ergonomia física que nós utilizamos sim no nosso dia a dia. Tá? Quando nós falamos da biomecânica, nós falamos da mecânica corporal, eu vou dar uma atenção maior para esse item. Quando nós falamos da fisiologia, nós falamos do funcionamento, e aqui nós vamos pensar na contração muscular, na questão circulatória, no funcionamento do músculo e a sua resistência, o funcionamento do músculo e a sua força, o funcionamento do músculo e a sua fadiga, é extremamente importante. E a antropometria, que é a relação dos alcances, tá? A relação das dimensões corporais. Então é bastante interessante a gente conhecer essa antropometria, essa ciência que se preocupa dessa proporcionalidade do corpo e a gente conseguir entender bastante os espaços que o corpo ocupa, os alcances que ele consegue fazer e entender se isso vai trazer alguma sobrecarga ou não. Mas lá na frente eu vou fazer uma aulinha para vocês falando um pouco mais sobre a antropometria, tá? Vamos focar um pouco na biomecânica, que é a mecânica corporal, tá? Então esse bio aí de vida, a gente vai pensar no corpo, e a mecânica no sentido do funcionamento, dos ângulos, das forças e etc.
Nós temos aqui, ó, um conceito de biomecânica que eu gosto muito, foi feito por Amadil no ano de 2000, e ele diz que biomecânica é a ciência que se ocupa do estudo das leis da física sobre o corpo humano. Então, é o estudo das leis da física sobre o corpo humano. Então, quando a gente fala em leis da física, são várias leis que são aplicadas a vários materiais, a várias estruturas e que podem ser utilizadas, então, também para entender o corpo humano. O Hall, também no ano de 2000, ele traz que biomecânica é a aplicação de princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos. Então, a biomecânica, ela examina o corpo humano e seus movimentos, fundamentando-se nas leis, princípios, métodos mecânicos e conhecimento anatomofisiológico. Então, é você trazer aqueles conhecimentos de cisalhamento, de força, de compressão, de extensão, vários conceitos para o corpo humano. É você entender os ângulos, é você entender as cargas, as sobrecargas, as forças. Então, tudo isso com um foco no corpo humano, tá? E aí nós ainda dividimos essa biomecânica em duas grandes frentes: a biomecânica interna e a biomecânica externa. Quando nós falamos aqui da biomecânica interna, ela está voltada à compreensão das forças internas, então relacionadas às estruturas articulares, musculares, aos tendões, às fáscias, até mesmo aos nervos, né? Pode sofrer compressões ou estiramentos. Então, é o que acontece mecanicamente dentro do corpo. Isso é difícil de enxergar, a gente precisa entender, conhecer e muitas vezes deduzir esses esforços, tá? É claro que se a gente tiver vários dados, a gente consegue inclusive calcular, mas não é o caso aí para uma análise ergonômica. E quando nós falamos na biomecânica externa, então ela está voltada para a compreensão das forças geradas pelo corpo e observadas externamente no organismo. Então, a gente vai entender essas forças também, compressão, também extensão, também cisalhamento. Então, é uma questão mais externa. Então, quando nós falamos em análise ergonômica, análise do movimento, a gente está falando mais nessa biomecânica externa, que é o que nós vamos utilizar nas nossas análises ergonômicas, nas nossas avaliações ergonômicas preliminares. E aí, então, vindo para essa biomecânica externa, que é o que nós utilizamos sempre, nós vamos nos preocupar com as posturas. Que postura é todo e qualquer posicionamento corporal, aonde a melhor postura é aquela onde nós temos o menor gasto energético e o melhor alinhamento possível. Nós vamos nos preocupar com os movimentos, então a angulação dos movimentos, as forças geradas dentro desses movimentos. Nós vamos nos preocupar com a repetitividade, que nada mais é do que a frequência que se executa um movimento. Não necessariamente tudo que é repetitivo é ruim, depende exclusivamente da frequência. Nós vamos ter aulas sobre todos esses itens, tá? E também o manuseio de cargas, que é a movimentação manual de cargas. Então, entender quando você pega um peso numa determinada distância, altura que se pega, o que isso pode trazer de prejuízo para o ser humano. Quando se fala em análise ergonômica, se fala na questão da ergonomia física, que é voltada para a biomecânica. No conceito, no meu conceito, essa aqui são as 4 grandes áreas, são os 4 grandes pilares das questões biomecânicas e físicas: a avaliação da postura, a avaliação dos movimentos, a repetitividade e o manuseio de cargas, tá? Estas condições, elas são fundamentais e são os 4 grandes pilares que precisam ser avaliados quando se fala na ergonomia física por qualquer profissional. É claro que existe uma relação também entre elas que a gente avalia. Então, eu vou fazer um manuseio de carga, mas com qual repetitividade? Eu vou fazer um manuseio de carga, mas que tipo de movimento que eu vou utilizar? Vou usar mais a coluna, mais a perna? Então, eu vou adotar determinada postura. É uma postura dinâmica, ela tem repetitividade, ou é uma postura mais estática, onde ela está mais parada? Eu vou realizar determinado movimento, mas qual que é a frequência desse movimento? É a repetitividade dele. Eu estou fazendo um movimento, mas desse movimento eu tenho um manuseio de carga junto? Tem algum peso, alguma força que eu executo?
Então, existe uma relação biomecânica entre essas áreas. E aqui, a ideia é que você entenda que quando se fala em ergonomia física, estamos falando principalmente de biomecânica, biomecânica externa, que tem uma relação, então, com posturas, movimentos, repetitividade e o manuseio de cargas, tá? Isso é bastante importante. Como que eu posso avaliar esses 4 itens dessa biomecânica externa? Nós podemos avaliar de 2 formas, quantitativa e qualitativa. Quando eu falo em quantitativa, são medições. Eu vou medir o ângulo, eu vou contar essa frequência de movimento, eu vou fazer um cálculo para entender a sobrecarga gerada por esta movimentação de cargas, ou eu vou fazer de maneira qualitativa, tá? Eu vou fazer de uma maneira qualitativa, é onde eu não meço, é onde eu descrevo. Realizo uma flexão de tronco para pegar a carga. Tá? Então a gente acaba às vezes não medindo, porque às vezes não tem condições de medir. Eu posso colocar também numa forma qualitativa aproximada. Então assim, ó, realiza uma flexão de tronco acima de 45 graus para pegar a carga. Eu não sei quanto, só sei que é acima de 45, porque de uma maneira qualitativa eu consegui dizer que é acima desse valor, mas eu não tenho quanto. Então muitas vezes a gente acaba descrevendo algumas coisas, principalmente quando se fala em posturas, tá? Então, pode ser dessas 2 formas. Quantitativa, quando eu quantifico algo, e qualitativa, quando eu descrevo algo. Então, aqui nós temos os pontos que são fundamentais para você entender. Como nós vamos avaliar cada condição dessa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, onde eu vou trazer algumas ferramentas, algumas possibilidades para você. Mas neste momento, o ideal é que você entenda essa biomecânica, tá? Então, quando se fala em biomecânica ocupacional, é você pensar que é a análise do movimento, da postura, né, do manuseio de carga, voltado para o trabalho. Voltado para o trabalho. Quando se fala em biomecânica, eu posso falar da biomecânica de um determinado esporte. A biomecânica da natação. Eu vou avaliar a postura também, eu vou avaliar o movimento também, eu vou avaliar o esforço, né, a carga que essa pessoa tá, eu vou avaliar a repetitividade, quantas braçadas e etc. Então a biomecânica, ela é utilizada para as mais variadas áreas, porém quando nós falamos em biomecânica ocupacional, nós estamos direcionados para a questão biomecânica do trabalho, da ocupação, da atividade laboral. Os princípios são exatamente o mesmo, só que eu utilizo para avaliar esta atividade ocupacional. Poderia ser a análise biomecânica do esporte ou de um determinado esporte, do ciclismo, da natação, como eu comentei, de vários esportes. Então a gente tem como fazer essa avaliação biomecânica. Temos também a questão da avaliação da ergonomia cognitiva. E daí eu trouxe aqui para vocês que a ergonomia cognitiva, ela estuda mais os processos, então, cognitivos, como, por exemplo, a memória, a atenção, a concentração, o raciocínio, e ela envolve análises mentais e emocionais relacionadas ao ambiente de trabalho do cidadão. E chega também a observar a relação do ser com o estresse, a tomada de decisão, o esforço mental, a satisfação e a motivação. Estes aspectos, eles estão ligados à questão cognitiva. Hoje, nós temos uma recomendação da NR1, que é a norma regulamentadora que fala das disposições gerais, para que quando nós façamos as análises ergonômicas do trabalho, a avaliação ergonômica preliminar, fique destacado os fatores de riscos psicossociais, que são fatores de riscos que têm a ver com a questão cognitiva e também com a questão organizacional. Então aqui é bastante importante, quando nós estamos falando dessa avaliação cognitiva, dessa avaliação organizacional, que eu vou falar no segundo momento, e essa relação com a NR1, no primeiro instante nós estamos falando então de memória, de concentração, do estresse, mas nós precisamos entender
que é uma relação com a atividade laboral. O que tem na minha atividade laboral que pode levar a um estresse que possa ser um dano para o trabalhador, a uma exigência de concentração que pode levar a um dano para esse trabalhador, a exigência de memória que pode levar a um dano para esse trabalhador. Então, não é uma avaliação específica da pessoa, mas sim uma avaliação da atividade laboral. Nós estamos avaliando a atividade laboral e ela trazendo para o trabalhador o risco. Então, aqui nós precisamos ter bem claro o conceito de perigo e risco. Então, quando eu falo em um perigo, a NR1 está dizendo para nós que perigo é algo que tem potencial de causar lesão ou um agravo à saúde. É um fator, é algo, é um perigo. E o risco é a probabilidade desta lesão ou agravo à saúde acontecer. Então, quando nós estamos falando de avaliação ergonômica preliminar, nós estamos falando da NR1, e eu vou fazer uma aula específica para você sobre a NR1, nós estamos pensando que nós estamos avaliando perigos, entendendo se esses perigos são riscos e se esses riscos estão colocando uma sobrecarga para a coletividade dos trabalhadores daquela função, daquela atividade. Então, isso é bastante importante. Vou trazer um exemplo para você. Existe um tubarão lá no mar. Esse tubarão é um perigo. Por quê? Porque ele pode me causar uma lesão ou um agravo à minha saúde. Porém, se eu estiver aqui na areia e esse tubarão está lá dentro do mar, eu não estou correndo nenhum risco. Mas esse tubarão continua sendo perigo. Por que eu não corro risco? Porque a probabilidade, risco tem a ver com probabilidade, a probabilidade desse tubarão sair lá do mar e vir aqui na areia me atacar é praticamente nula. Então, eu não tenho risco. Agora vamos pensar que o tubarão continua lá no mar. Ele continua sendo perigo. E eu entro na água com água até o joelho. A probabilidade desse tubarão vir me atacar ali na beiradinha com água pelo joelho, ela é pequena. Agora eu resolvo entrar um pouco mais. Eu tenho água pelo peito. O tubarão está lá. O perigo é o mesmo. Só que agora a minha probabilidade de acontecer algo, ela aumentou. Porque a minha exposição está maior. Eu estou cada vez mais próximo do perigo. Então o meu risco aumenta. Porque a probabilidade, se eu for nadar lá no fundo, lá onde está o tubarão, o meu risco é muito alto. E em nenhum momento eu mudei o perigo. O perigo continuou sendo sempre o tubarão. Então, quando nós fazemos essas avaliações cognitivas, nós pegamos estes perigos, excesso de exigência de memória, de concentração, tudo que eu falei lá, ele pode ser classificado como um perigo. Agora eu vou entender se realmente o que ele tem, as pessoas estão em risco. É uma exigência cognitiva tão intensa que pode colocar as pessoas em risco? Os trabalhadores, de um modo geral, não estou falando da Maria, nem da Paula, nem do João, nem de ninguém especificamente, alguém que tenha uma predisposição. Eu estou falando da atividade, da coletividade. E essa é a ideia da NR1. Depois que você identificou esses perigos e você viu que existem riscos, se você quiser fazer uma avaliação dos trabalhadores, entender como cada um está suportando esse risco e tal, é possível você fazer. Mas o que a norma NR1 nos fala é para fazermos a avaliação dos perigos, identificarmos os riscos, classificarmos os riscos, avaliarmos se existem medidas de prevenção, medidas compensatórias para esses riscos, e não havendo, aí sim a gente vai destacar no PGR, que é o Programa de Gerenciamento do Risco, como um fator de risco cognitivo aqui no caso do que a gente está falando, que tem a ver com o NR1, assim como vai ter também do organizacional que eu vou falar na sequência. Entenderam mais ou menos essa ideia? Então agora vamos ver aqui a questão do fator de risco organizacional. Então, essa ergonomia mais organizacional, ela estuda a forma como o sistema e a organização, né, a empresa, como um todo, interfere na relação do homem com o seu trabalho. Envolve a análise do clima organizacional,
da cultura de todos os envolvidos e da empresa, as políticas e os processos dos setores, os modelos de liderança e a gestão. Veja que, num ponto, eu tenho alguma coisa a mais, quando eu falo em cognitiva, eu tenho alguma coisa mais voltada para o indivíduo. A exigência da memória, da atenção, da concentração, do raciocínio, algo mais voltado para o indivíduo. Quando eu estou falando na ergonomia, que ela é mais organizacional, eu estou falando da organização do trabalho propriamente dito. E aí a gente vai entender as metas, né, os treinamentos, toda a questão da gestão. Então, toda a organização do trabalho. Então, a gente entende hoje que, quando se fala da NR1, dos fatores de riscos psicossociais, a gente vai entender as 3 ergonomias que eu passei para vocês, quer dizer, existe uma ergonomia só, mas esses 3 ramos de atividade: física, cognitiva, organizacional, tá? Você pode colocar também a ergonomia de sensibilização para os treinamentos, etc., mas vamos focar nesses 3 aqui. Um excesso de atividade, uma exaustão física também pode trazer problemas cognitivos e também pode ser fruto de algo organizacional e também pode ser abordado pela NR1. Então a NR1 ela acaba pegando essas 3 grandes áreas. Mas pensando na organização do trabalho e na atividade do cognitivo, elas estão muito ligadas, porque uma falha na organização do trabalho, nas normas de produção, nos treinamentos, nas metas, na forma de gestão, pode sim trazer problemas cognitivos, como podem trazer problemas físicos. Então, a gente precisa realmente entender que a gente vai trabalhar um foco biomecânico, um foco cognitivo e um foco organizacional. Se você conseguiu entender esses 3 grandes princípios, que são como se fossem 3 grandes áreas, aí você está começando a entender a amplitude quando se fala em ergonomia. Se fala da gestão, se fala da liderança, se fala da organização toda do trabalho, se fala dos aspectos dos aspectos cognitivos e se fala de toda a questão física. Ergonomia não é só uma cadeira confortável. Ergonomia é saúde, segurança, conforto e desempenho eficiente ou produtividade. Então é essa relação toda que você precisa entender. Continue me acompanhando aqui. Esse é um conteúdo básico para quem está começando na ergonomia. Eu vou trazer mais conteúdos numa sequência para que você tenha uma noção do que é a ergonomia na sua amplitude e depois você possa aprofundar todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui de uma maneira mais básica para poder te instruir, para poder levar um pouco de conhecimento, levar um pouquinho da minha experiência aí do dia a dia. No mais, um forte abraço e continue me acompanhando aqui no YouTube. Passe a orientação desse canal para os seus amigos que precisam conhecer um pouquinho mais de ergonomia, ou me segue também lá no Instagram, nadiaindalencio.ergonomia. Eu estou lá trazendo várias dicas legais para você. Continue me seguindo e até a próxima aula.